É uma grande alegria ter recebido esse convite, que na realidade foi meio forçado pela minha nora, né? Mas eu sinto falta, né, de estar na atividade sempre, porque a gente não abandona a casa. Eu sou espírita desde que nasci, então faz parte da minha vida sempre estar em movimento onde estiver. Para onde eu vou, sempre procuro uma casa espírita, amigos de fé, irmãos, de entendimento, né? Porque a gente sempre aprende mais, nós somos eternos aprendizes. Esse tema, eu até pedi, desculpe seu nome, né? Rodrigo. Havia pedido que o Rodrigo até selecionasse algum tema, mas disse que o que eu tivesse pronto, eu pedi para minha filha mandar por e-mail. Essa palestra foi feita dia 10 de agosto em 2 cidades, o centro que eu sou vice-presidente é em Santa Isabel e Loanda, a 10 quilômetros. A gente faz troca, né? Porque nós somos muito poucos para trabalhar. Então ela foi feita mais em homenagem ao Dia dos Pais, que no Brasil, se vocês ainda lembram, é no segundo domingo de agosto, né? Então foi feita no dia 10 de agosto. E era para os pais pararem um pouquinho para pensar com relação ao que é realmente a paternidade pela visão espírita. Só um histórico, né, para título mais de curiosidade, a primeira homenagem aos pais que se tem ideia aconteceu na Babilônia, quando o jovem Elmizum moldou num pedaço de pedra o que seria, digamos assim, um cartão, né, cumprimentando seu pai, desejando-lhe saúde, sucesso, prosperidade. E depois, aqui nos Estados Unidos, em 1909, uma jovem também teve a ideia de homenagear o seu pai. E esse costume parece que foi pegando, né, de cidade em cidade. E em 1972, então, o presidente Richard Nixon decidiu transformá-la numa data especial, comemorativa, né, e fixou a data de terceiro domingo, né, de junho, que vocês já comemoraram por aqui, né. No Brasil, houve um primeiro movimento, né, na criação de homenagem aos pais em 1950, por esse publicitário Silvio Bering, mas ela foi vinculada a uma data religiosa da Igreja Católica, né, comemorando no mesmo dia, 28 de fevereiro, onde celebrava a festa de São Joaquim, padroeiro das famílias. Não sei em que data, não consegui precisar, houve uma dissensão, né? Separaram uma festa pagã da festa religiosa de São Joaquim, e então ficou fixado o segundo domingo de agosto, que é o Dia dos Pais no Brasil. Breve história. Mas vamos ao que interessa, né? Será que a paternidade é uma missão? No Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, se a paternidade pode ser encarada como uma missão. E os Espíritos nos dizem que é incontestável. É uma missão, é um dever, é um direito. E ela tem enormes consequências para o futuro, tanto para o pai quanto para os filhos, né? E quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, naquele capítulo que começa com aquela pergunta: os espíritos influenciam a nossa vida? E os espíritos nos respondem: mais do que vós imaginais, eles estão presentes no nosso dia a dia, muito mais ativos do que nós imaginamos. Então a pergunta 208 vem dizer se mesmo encarnado o filho, o espírito do pai ainda tem essa mesma influência, né, sobre a criança que veio ao mundo. E a resposta não poderia ser outra. Se espiritualmente nós já temos essa obrigação de elevarmos, né, os espíritos que estão sob nossa proteção, como pais, indiscutível que a responsabilidade continua, ela se torna até maior. A obrigação é fazer com que aquele ser que nós recebemos aqui como missão de educar, de elevar e encaminhá-lo para aquilo que o pai ele prometeu para nós todos, né? A perfeição, que é para onde todos nós devemos ir.
Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um comentário, né, sobre o capítulo e ele chama a atenção. Ó espíritas, claro que se é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está, né, se referindo aos espíritas, mas vale para todos os pais em geral. Que a gente tenha consciência de que quando se fabrica, né, em termos, um corpo físico aqui na Terra, esse corpo físico não é nosso, porque nele vai habitar uma alma que vem do espaço, e essa alma pertence ao Criador, tanto quanto nós que já estamos aqui. Então, essa ideia de o meu filho, ela passa a ter uma dimensão diferente. Se eu compreendo que eu sou apenas um co-criador com Deus, que eu estou participando da criação para que todos cheguem a uma evolução, eu vou entender que este filho que eu estou recebendo não é meu, mas é alguém que vem participar comigo, que vai precisar da minha colaboração e eu talvez muito mais da dele para chegarmos à evolução. E essa responsabilidade é muito grande, porque eu ouço desde pequenininha, minha avó já comentava a seguinte frase: que fizeste dos pequeninos que te dei. Eu ouvi ela dizer isso para alguns pais, algumas pessoas da família. É uma questão que vai ser nos cobrada, né? Que fizermos daquilo que recebemos do Pai para ajudarmos a elevar. Então, quando se tomarmos em consciência essa responsabilidade, nós vamos pensar sempre 1000 vezes exatamente aquilo que estamos fazendo. Nós não recebemos um brinquedo, nós não recebemos um depositário de coisas materiais, né? Nós recebemos um ser em evolução, que está a caminho tanto quanto nós. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, num livro psicografado por ele, né, sobre leis morais da vida, quando ela fala da lei de reprodução, ela chama a atenção exatamente para os deveres dos pais. Aqui generalizando, pai e mãe, né? Mas como nós estamos focando a paternidade, vamos pensar em termos de pais. E as mães depois puxam as orelhas dos papais que não estão presentes. Diz a mentora que os filhos são um patrimônio superior que Deus nos concede por empréstimos. Então, veja, é como se a gente pedisse a alguém emprestado algo que lhe é extremamente valoroso, né? A joia mais preciosa, nós estamos recebendo diretamente do Pai esse empréstimo, e o que nós vamos fazer com ele? Essa consciência é que tem que ser despertada, né? É simplesmente um empréstimo, não é nosso. Se alguém já conhece o poeta árabe Khalil Gibran, ele é extremamente espiritualista, e nesse livro O Profeta, ele é feito em tipo de perguntas. Mestre, profeta, fala-nos sobre a família, fala-nos sobre o amor, fala-nos sobre os filhos, fala-nos sobre os pais. E aqui a pergunta é justamente essa: profeta, fala-nos sobre os filhos. E a gente vai fazer uma comparação entre o Evangelho, né, e a poesia de Gibran e o que Deus nos colocou como responsabilidade. A gente vai ver a profundidade dessa responsabilidade. Primeiro, vossos filhos não são vossos, que bate exatamente com aquele empréstimo da joia preciosa que Deus nos concedeu. Não são vossos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma, ou seja, essa ânsia de crescer, de procriar, de progredir, de evoluir, é a ânsia de estar aqui, de vivenciar, de ir para frente. Vem através de nós. Então, quando Santo Agostinho diz, quando vós produzis um corpo, vem através desse corpo, mas não nos pertence. Os filhos são mundo, são do Criador. Embora vivam conosco, nunca serão nossos. Jamais. Nós podemos fazer o quê? Outorgar-lhes nosso amor, mas jamais vamos outorgar-lhes os nossos pensamentos.
porque são deles, é um ser individual, único tanto quanto nós. Nós podemos orientar para bons pensamentos, jamais criar pensamentos por eles. Podeis abrigar seus corpos, e é o dever, aí entra o dever, né, da manutenção, da proteção, né, da assistência, mas nós não podemos aprisionar a sua alma, porque a alma dos nossos filhos vai estar num lugar, no futuro, onde nós não vamos chegar, porque nem o nosso futuro nós sabemos. Nós vivemos o presente. Jamais poderemos querer fazer com que os filhos tenham o futuro que a gente pretenda para eles. Nós podemos sonhar com eles esse futuro, podemos ajudá-los a construir um futuro, mas vai ser deles. Nós não estaremos lá, com certeza. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-lo como vós. Por quê? Porque a humanidade não retroage. Os novos que estão vindo são muito melhores que nós. Se nós quisermos empatá-los, deixá-los exatamente como nós fomos, lá no Brasil, não sei se vocês têm lembrança ainda, no Brasil se diz assim, no meu tempo, né, os filhos não faziam isso, no meu tempo a história, mas naquele tempo, que já não é mais também o nosso tempo, já passou. O tempo do filho é hoje, o tempo nosso é hoje, e nós temos que vivenciar esse tempo, né? É novo. Nós não podemos fazer com que eu não, o pai é médico, você vai ter que ser médico. Nós não sabemos que espírito, o que ele trouxe no seu perispírito de missão ou de pagamentos que eles tenham, dívidas que ele tenha que acertar nesse planeta, nós só podemos orientar, ajudar, estar em volta, socorrer quando for necessário. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. E essa colocação é extremamente interessante porque o arqueiro, quem é o arqueiro? O arqueiro é Deus. Se nós somos os arcos, o arqueiro criador nos faz envergar até os nossos limites para que as flechas que saírem de nós alcancem o objetivo para o qual ela veio. É muito bonita essa passagem, porque Deus nos dobra, nos contorce, nos esmaga, nos faz de tudo para que a gente conduza aquela flecha ao seu destino, que é a perfeição. Por quê? Que esse encurvamento seja a nossa glória, que o sofrimento de criar um filho, que todo o trabalho que a gente tenha para fazer esse ser evoluir, que ele seja recompensado, porque o Pai arqueiro nos ama exatamente como ama as flechas. Ama aquele que é lançado, como ama aquele que permanece firme por ter cumprido a missão do lançamento. Pode passar, por favor. José e Jesus. Na Bíblia, no Evangelho que ficou, no Evangelho segundo o Espiritismo, em qualquer Bíblia que se leia, pouco se sabe sobre José. Maria sempre tem algum destaque, né? Se fala muito da companhia de Maria em torno de Jesus, mas de José se fala muito pouco. Mas do pouco que se sabe de José, tem-se a certeza de que ele era um homem extremamente do bem. Por quê? Porque ele aceitou esse filho que não era dele, não era um filho carnal. Ele representou a maior humildade perante Deus. E para nós, como exemplo dessa humildade, o que nos custa aceitar um filho que não é nosso, que não é da nossa carne? A adoção nos leva a refletir que comportamentos de pai nós temos que ter. Será que pai é só o que gera? José não gerou, mas ele aceitou humildemente a paternidade de Jesus. Deu a ele, né, toda a herança genética,
deu a ele o ensinamento de pai da época, ensinou para ele os dons da marcenaria. Jesus o acompanhou nessas funções até os 12 anos, quando de repente se mostrou um ser tão diferente. Imagina, José deve ter se perguntado: quem é esse meu filho? Que ele é tão diferente de todos, porque Cristo teve outros irmãos genéticos, né? Imaginemos hoje, né, nós pais com essas crianças índigo que estão chegando, com as crianças cristais que estão vindo, que estão nos assombrando. Você com um filho adolescente vai a um templo qualquer ou vai a uma jurisdição qualquer e o seu filho desafia os juízes, os doutores da lei, como Cristo desafiou na época. Você vai a um templo qualquer e o seu filho discute de igual ou de muito maior para o menor questões religiosas, questões de moral, questões sociais, como Cristo fez. Então hoje, né, nós temos também filhos que os pais ficam abismados. Que fazer com esse ser que me chegou tão diferente? Por quê? Porque eles são a nova geração. Eles fazem parte da vinda de todos aqueles que estão sendo chamados. Um para iluminar cada vez mais o planeta, outros para nos mostrar o sacrifício de elevar alguém que veio de mais baixo. Então nós também podemos trazer à carne espíritos muito mais elevados que nós. E há uma dificuldade muito grande da gente se adaptar a isso. Existem filhos hoje que em tenra idade estão dando aulas para os pais. E nós ficamos pasmos, sem compreender. Mas se nós entendemos que a espiritualidade está preparando um milênio melhor, que a transição planetária está em andamento, estes filhos têm que ser compreendidos, têm que ser aceitos, né? E nós temos mais que aprender com eles do que talvez ensiná-los. Então, como já dissemos, José trouxe esse modelo de pai como o ser mais humilde, aquele que aceitou o filho exatamente como ele é, independente de ter sido gerado por ele ou não. Ele espelha para nós que ter um filho é preparar alguém para que ele volte ao verdadeiro pai, para que ele volte ao verdadeiro lar. É alguém que vai caminhar conosco, não alguém que nós vamos dirigir, que nós vamos comandar, que nós somos donos. Essa palavra meu filho deixa de ter a conotação de domínio, de posse, para eu olhar para ele e dizer: é meu irmão de jornada. Nós todos somos filhos de um único pai. Por quê? Deus nos faz a entrega e para despertar em nós esta responsabilidade. Se somos chamados co-criadores com o Pai, nós temos a obrigação de fazer com que todos que estão sob nossa guarda, sob nossa responsabilidade, que evoluam, que busquem a perfeição, que sejam capazes de livrar-se dos seus males anteriores e adquiram coisas boas, porque a vida na Terra é para isso, é para experienciar. É muito bom aprender na vida espiritual, sem fome, sem dores, né? Sem necessidade de vestuário, de residência, né? Todos amigos, nós ficamos nas nossas famílias espirituais, vamos buscar os nossos iguais. É muito fácil evoluir no plano espiritual. Mas, como toda aprendizagem, se você só ouvir falar, se você só ler os livros e não colocar em prática, qual é a experiência que você tem dela? Como que você pode falar sobre o que você vivenciou se você não teve a experiência dessa vivência? Então nós precisamos realmente estar aqui na Terra e preparar esses novos seres para que eles cheguem ao infinito planejado pelo Pai. É preciso arcar o arco do arqueiro para que a flecha chegue realmente ao objetivo.
A doutrina espírita nos esclarece que filhos, na realidade, também não são nossos. E nós temos que aceitá-los. Porque nós pedimos. Somos verdadeiros tutores apenas. Estamos aqui apenas comandando o ciclo de vida de um novo ser. Obrigada, meu neto. Todos nós voltaremos um dia ao verdadeiro lar. E esses filhos também voltarão. E qual será a bagagem que eles estarão levando? O que nós fizemos eles colocar na mala? Todos nós viajamos para lá um dia, mais cedo, mais tarde. Que bagagem levamos? Que experiências nós proporcionamos a esses filhos para que eles apresentem uma bagagem satisfatória? Bens materiais? Vamos acumular status? Finanças? Que bagagem nós estamos preparando para eles? Dentro das tarefas cristãs, né, que são tantas, de assistência, de amor, de caridade, a tarefa da maternidade, da paternidade exercida com consciência, com responsabilidade, com os pés no chão, sabendo exatamente por que estamos nessa situação, para onde vamos e por que queremos chegar lá, nós e os nossos filhos, é uma das atividades mais cristãs, mais poderosas que a gente pode desenvolver aqui. Por quê? Porque assim como hoje somos pais, somos filhos também. Ainda que os nossos pais já não estejam mais entre nós, mas somos filhos. E ainda que não tenhamos mais os pais carnais, nós temos um único Pai. Na verdade, todos nós. É a Ele que nós temos que chegar. André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, e Emmanuel, seu mentor, eles falam também em algumas obras. Nos domínios da mediunidade, André Luiz diz que a paternidade e a maternidade constituem o sacerdócio dos mais altos da face da Terra, se exercida com consciência e responsabilidade. Por quê? Porque realmente nós vemos os frutos, talvez não aqui na Terra, mas de onde estivermos, ao olharmos os filhos que deixamos, a maneira como os encaminhamos na vida, nós teremos a consciência perfeita de que fizemos um bom papel, de que a gente desempenhou realmente essa missão e que eles conseguiram chegar aonde deveriam chegar. Já no livro Consolador, Emmanuel afirma que o lar é a melhor escola. E realmente é. Nós podemos frequentar N escolas, escolas religiosas, escolas científicas, escolas tecnológicas, mas nós aprendemos a viver dentro de casa. É lá que é a nossa eterna escola. Começa desde o projeto de paternidade e maternidade e não tem mais fim. Vai pela eternidade afora. Todos nós, espíritas, pelo menos devemos acreditar que a gente escolhe o nosso vir para cá, né? Eu acho que todos nós temos que ter consciência disso, que nós escolhemos. É um projeto muito bem elaborado, junto com os nossos mentores espirituais, junto com aqueles anjos de guarda que lutam pela nossa evolução, que às vezes imploram aos superiores uma oportunidade de vida, né, reencarnando. Então, junto com eles, nós elaboramos todo um projeto, desde como vai ser a nossa constituição física, para que ela preencha os requisitos de todas as necessidades que a gente tem que passar, né? De dor aqui, dor ali, ajeita aqui, ajeita lá, até a família que nós queremos ter.
E dentro dessa família, claro que nós vamos projetar os filhos que vamos trazer. Não é à toa. Paternidade por acaso não existe. Existe o descaso com a paternidade, isso sim. Mas paternidade por acaso, ela não existe. É um projeto elaborado muito seriamente lá e confirmado aqui na Terra no momento que a gente escolhe a família da gente. Se vamos procriar, se vamos criar uma família, se vamos manter essa família, como mantê-la, tudo isso está determinado por nós e pela equipe que nos auxiliou. Há desvios? A gente chega aqui e encontra tanta dificuldade, ou então tanta benesse, né? Não era bem isso que eu queria, né? E daí a gente desmantela a família, a gente abandona filhos, a gente abandona projetos, né? Projetos de vida própria, porque nós somos humanos, nós estamos na caminhada ainda. E quanto mais a gente estuda o Espiritismo, mais a gente se conforma, ou deve se conformar, que nós recém saímos da caverna. Então, em termos de espiritualidade, nós estamos engatinhando. Por isso, a gente não deve se culpar tanto pelos erros que praticamos, mas a cada dia a gente deve dizer, hoje eu vou ser melhor que ontem. Pelo menos eu estou tentando. E com relação à paternidade, então, é indiscutível. Eu tenho que ser um melhor pai hoje do que os meus foram para mim. Eu tenho que ser um modelo melhor. Eu tenho que modificar esse ciclo vicioso de repetições de costumes. Por quê? Porque isso é evolução. Incomoda? Incomoda. Quando a gente sai da zona de conforto, tudo machuca, tudo incomoda. Né? E filho, então, para incomodar, não tem coisa melhor, né? A responsabilidade, voltando aí, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos é imensa, é incalculável. Incalculável mesmo, né? Agora, muitos pais se preocupam exclusivamente, não, vou dar a melhor educação para o meu filho, escolhe a escola mais cara, né? Aquela que dá um status bonito, meu filho estudou, sei lá, na Harvard. Tá, mas e daí, enquanto ser humano, ele faz jus a Harvard? Que ser humano eu criei? Eu trabalhei com ele os sentimentos, as virtudes, as morais que o Cristo nos deixou como exemplo? Quem é essa pessoa? Eduquei-o para a vida exclusivamente material? Será que alguma vez eu falei de Deus para ele? Na Bíblia, em Deuteronômio, cita-se que os pais deveriam, depois de uma certa idade, levar o filho ao templo e apresentá-lo a Deus. Hoje, muitas religiões fazem isso com o batismo, né? A Igreja Católica leva a criança, faz o batizado, outros esperam para mais tarde, quando a criança já tem noção do que seja, né? Alguns dizem que aos 7 anos, outros aos 12, mas é obrigação dos pais falar que existe um pai único. O filho tem que ser apresentado a Deus, desde pequenininho. Ele tem que compreender que ele é uma criatura do Criador. E isso é obrigação dos pais. E pouca gente tem feito isso. Pouquíssimas famílias lembram, se preocupam, viram aqueles trabalhadores assim desesperados para dar o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, a melhor escola, a melhor diversão, o melhor passeio, o melhor tudo. O filho fala 3, 4 línguas, mas ele não fala a língua principal, a do amor. Aquela que Paulo diz, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e não soubesse amar. É para isso que os pais têm que educar, com o coração, os sentimentos, as virtudes, porque daí o filho está iluminado. Nós lhe damos luz, e onde há luz, não há trevas. Ele será a própria luz do seu caminho. Então Kardec, reafirmando a posição do Livro dos Espíritos, é missão, e que, se assumida, não poderá ser subtraída. Nós não podemos fazer como aquele pássaro que tem lá no Brasil,
o chupim. Lembra dele? Ele bota os ovos no ninho alheio para que outros criem seus filhos. Nós não podemos fazer isso, porque no projeto reencarnatório já está escrito que o pai seria você, o pai seria eu. Não tem como mudar. O Estado também não tem direito de interferir de maneira agressiva, como tem acontecido em muitas situações. Lá no Brasil, o Conselho Tutelar, por qualquer motivo de pobreza ou de menos cuidado com limpeza, eles estão tentando tirar as crianças e levar para as casas lares, tirar o direito de ser pai, tirar o dever de ser pai e levar para o Estado, né? Então, o Estado tem que intervir, tem, orientando esses pais, sustentando melhor as famílias. Aí sim, ele ajuda a paternidade, ele ajuda a manter uma família para que se procriem filhos de melhor qualidade, melhores seres humanos. A intervenção estatal, ela não deve ser agressiva, ela deve ser construtiva e preventiva para que a família seja estabilizada. Êxito e fracasso. A gente vê muitos pais se lamentarem: meu Deus, eu fiz tudo pelo meu filho, eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei aquele outro, eu dei. E o que eu fiz? O que eu doei-me para esse filho? E daí vem aquela sensação de fracasso. O filho caiu nas drogas, o filho não gosta de trabalhar, o filho não se encontra na vida, o filho não tem objetivos, ele não almeja coisa nenhuma, é um ser alienado. A gente vê muito disso. E por coincidência, preparando o material, eu encontrei um texto que Divaldo comentou sobre um fato relatado naquela revista americana Seleções, que o pai acabou por matar o próprio filho, né? E foi absolvido perante o tribunal. Por quê? Ele disse que o filho iria matar a mãe, ao pai, e acabar com toda a família porque ele estava na droga. Mas no relato da defesa do pai, não houve jamais uma palavra que o pai dissesse assim: eu o orientei religiosamente, eu estava perto dele quando ele precisava de mim. O pai só dizia: eu trabalhei, eu dei isso, eu dei aquilo, eu fiz isso, eu fiz isso. Nunca o pai citou: esse filho eu carreguei no colo, esse filho eu apacentei, eu ouvi o meu filho. Nunca. Juridicamente ele foi absolvido, foi entendido uma legítima defesa. Esse pai fracassou? Aonde está a punição? Deus castiga? O que vocês acham? Não. Deus não castiga ninguém. Deus ensina. E ensina como um poderoso pai que é. A sensação de fracasso vai estar na nossa consciência. A hora que eu parar para pensar e dizer o que eu fiz em sã consciência pelo bem espiritual do meu filho, porque eu recebi um espírito, embora lhe tenha dado um corpo. O que foi que eu fiz? Aí sim vem a sensação de fracasso. Diferente daquelas situações que hoje nós sabemos, se abriu as porteiras dos mundos inferiores pela última oportunidade. São os chamados da última hora. Então nós estamos recebendo na Terra espíritos que vêm de uma dureza espiritual muito drástica, mas eles estão vindo pela última oportunidade. Então os pais às vezes realmente fazem de tudo, são pessoas mansas, equilibradas, conscientes, têm amor no coração, têm caridade, têm Jesus, têm Deus, têm tudo e tentam passar isso ao filho. Mesmo assim ele fracassa? O fracasso não é dele. O fracasso é daquele espírito que não aceitou a última chance que ele teve. Então os pais não devem se inculpar, porque só haverá responsabilidade pelo fracasso na evolução do filho que recebemos quando nós deixarmos pelo laissez-faire, né? A gente tem preguiça de pegar de frente o problema, a
A gente fica na inércia, a gente se omite quando as coisas acontecem, deixa para que os outros resolvam, que a escola resolva, que o Estado resolva, que a avó resolva, né? Tem muita gente que joga os filhos para os avós criarem. Então, quando houver essa omissão, aí sim a nossa consciência vai dizer: você é o responsável. E a resposta para aquela pergunta que fizesse dos pequeninos que te dei vai ser muito drástica. A cobrança virá numa próxima, se já não acontecer na presente encarnação. Santo Agostinho novamente nos esclarece, né? Que não basta fazer coisas boas, mas é preciso fazê-las bem. Então eu não posso pensar simplesmente que eu estou fazendo tudo de bom para o meu filho, mas eu estou fazendo bem? Esse bom é o bem? Né? Se a gente não tiver êxito, mas fez o bem, a responsabilidade não irá recair apenas sobre nós, mas pelo Espírito, que vai ter que pedir outra oportunidade que ele não soube aproveitar. Para nós espíritas que já compreendemos que a encarnação é algo pedida, comprometida, né, projetada, a responsabilidade é muito maior. Nós temos consciência que os espíritos que reencarnam numa mesma família não é aquela família margarina, né? Aquela família papai, mamãe, um casalzinho de filhinho, todo mundo feliz, todo mundo se amando, todo mundo gostoso, não. Ali encarnam espíritos antagônicos, ali encarnam espíritos endividados, que vêm se cobrar uns aos outros, né? Que vêm se reajustar. Então, se nós temos essa consciência como espíritas, a nossa responsabilidade se duplica, né? Vai muito além daquela pessoa comum, porque o próprio Cristo disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Se Ele nos deu o conhecimento, o entendimento, Ele vai nos cobrar no nível de entendimento nosso, muito diferente daquele pai coitado que simplesmente aceita a paternidade, ele é o único provedor, acabou, pronto, deu certo, deu, não deu, desce, né? Nós temos uma responsabilidade muito maior, porque nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos a espiritualidade, nós sabemos como as coisas funcionam. E se a gente não tentar fazer o melhor, o erro é muito maior, né? Aí a gente tem que redobrar nas próximas para atingir o objetivo. Hoje, vivendo essa tempestade da transição planetária, nós estamos vendo que a arte de educar não é mais só uma arte, está sendo assim um trabalho pedreira mesmo, né? Então, nós espíritas, nós pais, temos que agarrar de frente o problema, segurar as rédeas, não desistir. O que Cristo nos pede, o que o Criador nos incentiva? Não desanime, tenha ânimo, dê incentivo ao seu filho, ame acima de tudo. Porque se Ele diz: amai os vossos inimigos, como que a gente não vai amar o filho? Mesmo lá no fundinho a gente sabia, nossa, esse daí deve ser um daqueles inimigos, né? De antigamente, agora veio cobrar dívida e tá pesado o pagamento. Mesmo que a gente saiba isso, vamos amar este inimigo que está sob a nossa tutela. Aos pais que têm a oportunidade da doutrina espírita, talvez a missão se torne até mais exacerbada, mas a gente sempre vai ter o apoio da espiritualidade, desde que nós estejamos conectados a esses pais, né? Desde que a gente não fuja da raia, que a gente aceite esse papel de pais. Jesus foi o maior, foi e né? É o nosso modelo, mestre, guia, foi o maior educador da sua época e até hoje. Ninguém conseguiu fazer a educação que Cristo mostrou, porque Ele não falava, Ele agia. Jesus não educou por palavras, educou pelo exemplo. E o que Ele pede aos pais é que sejam exemplo.
Moisés também lançou algumas dicas para os pais, né, lá no Antigo Testamento. E um que eu achei extremamente importante, dirigido especificamente ao pai. Por quê? Porque você vai ensinar ao seu filho pelo exemplo do amor, do respeito, para que ele respeite a mãe, para que ele respeite a mulher como um todo na sociedade. Ele vai respeitar a irmã, a amiga, a colega de trabalho, a vizinha. Ele vai respeitá-la como um ser humano. Mas aquele pai que agride a mãe, seja verbalmente ou fisicamente, o que ele está demonstrando ao filho? Vai adiantar ele dizer assim, faça o que eu digo, mas não o que eu faço? Essa frase nunca vai adiantar para a educação. Então, um exemplo maior, né? Se o pai é bom trabalhador, se o pai é cordial, se o pai respeita a sua família, respeita a sociedade onde vive, se o pai respeita normas de trânsito, né? Se o pai não é 171, não aplica golpe, né? Todo mundo. É um exemplo que o filho vai ter. Não, meu pai é um modelo. Meu pai é um modelo para mim. E é esse modelo que eu quero seguir. O pai lá, filho pequenininho, 2, 3 anos, está tomando cerveja, dá para a criança experimentar. Se esse espírito reencarnado já tem no seu perispírito o mal do alcoolismo, o que o pai está fazendo? Apenas fazendo despertar já muito cedo para que ele volte novamente à mesma questão para a qual ele veio se recuperar. O pai fuma, mas daí o filho adolescente é pego lá com um cigarrinho, fumando com os amigos, o pai esbraveja, pinta e borda, não, você não pode beber, mas o pai fuma, o pai bebe. O pai recebe os amigos, não com um suco de frutas, com uísque. Olha o exemplo. Toda vez que perguntavam para Cristo o que podemos fazer nessa situação, ele dizia, o que você faria? Então pergunta aos pais, como você vai educar o teu filho? Como você vai dizer para ele não fume, não beba, não entre em drogas? O que você faria? Você fuma? Você bebe? Você usa droga? Você trai as honras da sua casa? Exemplo do mestre. O que você faria? Ele nunca deu solução. Ele devolvia a pergunta. Porque a gente tem que pensar, a gente tem que refletir. Deus nos deu algo fabuloso, a inteligência. Usemos-la muito. Então, os ensinamentos de Jesus eram eficazes porque ele não trabalhava com palavras. Lembrem que os evangelhos não foram escritos por Jesus. Ele não deixou uma palavra escrita. Quem escreveu foram os seus evangelistas. Daquilo que eles lembraram, que vivenciaram. Porque quando ele realmente voltou ao plano espiritual 40 dias depois, né, porque ele morreu, ressuscitou e permaneceu 40 dias entre os seus amigos. Quando realmente ele foi embora, o que ele disse? Vão, falem do que viram e façam como eu. Né? Aí eles falaram do que viram e tentaram fazer como Cristo. Encerrando então a palavra no anagrama, eu acho que a palavra pai, ela diz tudo. Né? P, proteção. Mas é o amparo material e o amparo espiritual, principalmente o amparo espiritual. É o colo, é o amor, é o carinho, é a dedicação, é o estar presente. Eu sei que nós trabalhamos em ritmo acelerado, que a vida é difícil, que nós temos que buscar as condições melhores. Nada disso, a doutrina espírita e religião nenhuma, e Deus muito menos, nos cobra, né? Que não façamos isso. Nós viemos para cá para isso mesmo. Mas que o pouco tempo que tivermos em companhia de um filho, que ela seja de extrema qualidade. Que quando eu estiver em casa e o filho diz assim, pai, vem cá, largue o que está fazendo, vai lá.
porque aquele é o momento. De repente você diz, espera um pouco hoje, espera um pouco amanhã, o seu filho cresce, e daí quando você diz, filho, vem cá, diz, pai, espera. Fui. Passou o momento. Amor, acolhimento, aceitação. Vamos aceitar os filhos exatamente como eles nos vieram. Nós nos pedimos assim. Nós dissemos que éramos capazes de encarar a missão. Vamos acolher. Inspiração. Nós temos que ser a inspiração, o modelo. Aquilo que desperte a vontade dos nossos filhos crescerem. E o pai, como um provedor, ele tem que mostrar isso. Inspirar o filho a buscar objetivos. Não dá. Não dê tudo. Não dê tudo ao seu filho. Faça-lhe perseguir. Faça-lhe correr atrás. Mostre a ele o quão gostoso é essa oportunidade de estar aqui e de correr atrás. Essa é a mensagem que eu tinha para os pais, que serve para as mães pais, para os pais mães, todos nós que estamos na caminhada para seguir ao Pai Maior. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se eu vou estar à altura para responder, mas pode ficar à vontade se nós tivermos tempo. Podemos uma salva de palmas?